Salve a luz do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 2. De maneira particular, é um texto que eu amo, extremamente eu amo esse texto. 1 João 3, 2. Podemos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Eterno. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, o veremos. Glória. Até aqui tenha vontade. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu disse, esse é um texto que é um dos tanto da Escritura do Senhor que eu amo e que eu memorizei muito rápido assim que eu li a Escritura completa pela primeira vez, de Gênesis a Apocalipse. E esse texto aqui, ele tem uma singularidade para com a minha vida. Ele tem uma particularidade na minha existência, porque primeiro ele revela o tamanho do amor do Senhor para um miserável pecador como eu. E esse amor de Deus é extremamente constrangedor. Extremamente constrangedor. Segundo, porque Ele nos chama a ser seus filhos. Segundo, terceiro, Ele revela que nós teremos um corpo semelhante ao dele. E quarto, que para mim é a maior de todas as promessas, é ver o Senhor como Ele é. Talvez seja esse o motivo, Marcelo, que Deus não quis que tivesse uma imagem dele, para que nós pudéssemos deixar acesa essa chama, esse anseio de um dia ver o Senhor como Ele é. Eu estava ali orando e ouvindo uma das canções, e a última disse que nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, que o Criador viu uma flor a brotar. Esse galho seco era eu. Esse galho seco era você. Onde ninguém mais podia imaginar que você teria esperança, mas Deus via que você tinha esperança. Onde o inferno bradava que eu e você nasceríamos e morreríamos no pecado, e assim o destino eternal nosso seria o inferno. Mas esse Criador, Ele viu uma flor a brotar. Ele teve essa capacidade de enxergar que eu e você tínhamos jeito. João é conhecido como apóstolo do amor. Entre o colégio apostólico de Cristo, dos 12, ele chama 70, dos 70 fica 12.
um trai, um nega e 9 abandona Jesus. Só João fica. Só João fica. A ponto de na cruz ele olha para João e olha para Maria e fala: eis aí, mulher, o teu filho, e eis aí, mulher, a tua mãe. Cuide um do outro, que eu cuido de vocês. E João viu Cristo. João, que hoje se encontra no reino eternal, ele viu o Senhor, o Verbo que se fez carne, ele viu o Senhor, o Verbo encarnado, ele viu. É ele que escreve lá: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viu o Senhor. Na sua carta ele começa dizendo: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ele poderia, eu toquei, mas ele coloca os demais, amado. Ele coloca Pedro, Mateus, Judas, ele coloca todos. Nós, eu vi, nossos olhos contemplaram, nossas mãos apalparam a palavra da vida. Ele viu ele na cruz, vertendo seu sangue puro, carmesim. Ele ouviu o centurião gritando: verdadeiramente ele é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é Deus. Talvez João ali ao pé da cruz, ele falou: olha só a força do sangue do Cordeiro, salvando um de um lado e salvando um ali, contemplando a palavra da vida. João é aquele que reclina sobre o peito do Mestre e escuta os batimentos cardíacos do Eterno. João é aquele que diz que Deus é amor. Amor não é sentimento. Amor é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. João é aquele que escreve: se andarmos na luz como na luz ele está, nós temos comunhão um com os outros. O sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, o precioso sangue, nos purifica de todo o pecado. Quando o Espírito Santo, eu lembro quando o Espírito Santo falou de todo o pecado. É o pecado que eu pequei, Cris, lá. É o pecado que eu pequei hoje. É o pecado que eu vou pecar amanhã. Mas ele fala: o poder do meu sangue te purificou do passado, do presente e do futuro. É o poder do meu sangue. É o poder do meu sangue. É por isso que Paulo escreve: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas o Espírito de Deus. Não há condenação, Fernando, para quem está em Cristo. Não tem condições. Satanás pode rodear, ele pode vir tentar acusar. Quem está em Cristo, não há, ó glória, condenação. Não há. Não há. João é aquele que escreve: filhinhos, tenho-vos dito isso, tenho escrito essas coisas para que vocês não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a vossa propiciação pelos vossos pecados, mas também do mundo. Ele é o Cristo.
João escreve isso. Se você tem um olhar mais crítico na sua leitura, mais atencioso, você vai ver que João ele fala do amor e do pecado. Do amor e do pecado, o tempo todo, do amor e do pecado. Ele fala, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o amor, digo mais uma vez, não é um sentimento, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Se alguém ama o mundo, Jesus não está em você. Jesus não habita em você. Você não é templo do Espírito Santo. Mas se você ama Deus, se você ama o Senhor, o Espírito de Deus, ó glória, habita dentro de você. E um dia você verá o Senhor como Ele é. Alá, surema, séria. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. João escreve isso. Aí quando ele entra no 3, ele fala, vede, observe, contemple, preste atenção, olha só, olhe com os olhos da fé, qual o tamanho da profundidade do amor de Deus para com você. Vede quão grande amor tem concedido o Pai. Vede. Aí ele dá 2 pontos. Como? Alguém possa perguntar como? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós não tínhamos condição de ser chamados filhos de Deus por causa do pecado. O profeta escreveu que o pecado faz divisão entre nós e Deus, mas não de Deus para com nós. Nós não tínhamos condição de ir até Ele. Ele veio até nós e nos perdoou de todo o pecado. Por isso, pelo Espírito Santo, eu posso ver quão grande é, oh glória, o amor de Deus, amado. De ser chamado filho dele. A despeito de amar a minha mãe, a despeito de amar o meu pai. E Deus permitiu que eles me gerassem. Mas só de saber que em Cristo eu sou filho de Deus. Isso é muito forte para mim. Isso mudou a minha história. Aí João diz, amados, amado, amada, talvez você não saiba o real sentido do amor, porque de repente o real sentido do amor que você entende está numa pessoa que de repente prometeu te amar e um dia te traiu. Prometeu te amar e um dia te decepcionou. Prometeu ser fiel e um dia foi infiel. Fez declarações, mas quebrou as mesmas. Mas esse Deus, Ele nunca falhou. Ele nunca quebrou as suas promessas e as suas alianças. Ele é fiel. Paulo disse, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Amados, 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 amadas. Isso, amado, quebra qualquer espírito de depressão, síndrome de abandono. Isso quebra qualquer ausência de sentimento que a gente possa ter,
de desprezo. Talvez alguém foi órfão, não teve a referência de um amor paterno. Talvez alguém não teve a referência de um amor materno, foi rejeitado, rejeitada. Talvez você não teve uma referência de um amor marital. O teu marido te rejeita, te repulsa. Ele não demonstra isso em palavras, em ações. Talvez a sua mulher é assim, ela é dura, fria, ela é distante, ela não expressa esse amor profundo, perene, que um dia ela prometeu no altar, diante de Deus e dos homens, e por isso você é frustrado, frustrada, porque suas referências de amor estão baseadas nos homens que falham, que pecam, mas Deus não, Ele é fiel, aleluia, Ele é fiel, Ele é fiel. Outro texto que eu amo demais é Romanos 5:8. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu me converti, eu lembro. Eu lembro quando eu morava lá no Saco, eu sentava na copa da minha casa e eu ficava lendo as escrituras, noites a fio, e eu lia, e aqueles textos iam fazendo sentido dentro de mim, e um desses foi esse aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Espírito Santo me transportou, me levou numa visão, no meio dos carnavais, dos bares, em que eu bebia, as casas de show, em que eu estava lá me prostituindo, bebendo iniquidade como se fosse água, e Cristo estava lá, me amando e falando: meu filho, você está fazendo isso, mas eu te amo, eu estou aqui, eu continuo sendo amor, eu continuo sendo Deus. Você um dia irá enxergar o tamanho do meu amor. Aleluia. Aleluia. Alguns fumando cigarro, maconha, cocaína, drogas ilícitas, lança perfume, toda sorte de desgraça, prostíbulos, porta de barraca, toda sorte de mazela, e Cristo do teu lado, falando: amado, amada, eu provei o meu amor por ti, que eu morri por você, não quando você estava com o paletó, não quando você orava, não quando você nem uma Bíblia tinha dentro da sua casa, nem quando você pensava em um dia entrar dentro de uma igreja. Eu te amei na lama, eu te amei sem você me amar, eu te amei você xingando, brigando, acusando, traindo, adulterando. Eu te amei assim, com um copo de cerveja na mão, eu te amei todo sujo, eu te amei dessa maneira, foi dessa maneira que eu te amei. Quando você era infiel a mim, eu era fiel a você. Eu te protegia, a sua entrada, a sua saída, o seu sono, a sua saúde. Era eu que estava ali, era eu, o amor. Glória a Deus. Era o amor. Você botando pessoas estranhas no seu carro, levando para motéis, e eu estava te amando assim. Amados, aí Paulo fala assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos por eles salvos pela sua vida. A vida de Cristo nos ressuscitou, a vida de Cristo nos reconciliou, a vida de Cristo abriu a cela, nos justificou, Ele nos salvou através do seu sangue. Quem é os amados de Deus? Quem Deus ama? Deus ama os injustos. Deus ama os idólatras, os devassos, os adúlteros,
E as adúlteras também, porque não é só homem que trai, não. Mulheres também traem. Um dia traíram, quebraram a aliança, foram infiéis. Quem é que Deus ama? Os homossexuais, as lésbicas, os transexuais, os LGBTQIA+. É esse que Deus ama. Os cracudos, as prostitutas, os gigolô, que estão nas esquinas vendendo seus corpos. Os ladrões, esses, os sequestradores, os estrupadores. Meu Deus do céu. Quem é que Deus ama? Os bêbados, amado. Os bêbados, os bêbados, os bêbados, os drogados, os traficantes. Os milicianos, assassinos, avarentos, políticos corruptos, maldizentes, fofoqueiros. Os mentirosos. São esses que Deus ama. Quem é você nessa lista? Você quer que eu fale quem eu era aqui? Eu só sei que eu estou inserido nela. Quem é que Deus ama? João disse, João falou, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou Joseph Smith, Stalin, Hitler. Ele amou esses homens malignos, profanos, genocidas. Ele amou. Deus ama os pecadores. Deus ama todos. Isso é constrangedor para mim. Só que deixa eu te falar uma coisa. O mesmo amor que salva é o mesmo que condena. Ele é amor, mas ele também é justiça. E eu não sei qual é a sua condição que você entrou aqui. Se você está na condição de alguém que já é filho, ou se você ainda não é filho. E por que você está chorando tanto, pastor? Porque eu temo que você ainda não seja filho. Porque se você não é filho, a ira de Deus permanece ainda sobre você. Você tem que entender isso. João escreveu isso, olha só. Evangelho de João 3:36, ele disse isso. O mesmo capítulo ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o mesmo capítulo que ele disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você está com um míssil nuclear apontado para a sua cabeça. Entenda isso. Que mal ele te fez? Que mal o Senhor te fez? O que ele te fez de mal? Por favor, me responda. Qual o dano que Deus te causou? Qual foi o dinheiro que ele te tirou? Qual foi o mal que ele te fez? O amor que salva é o mesmo que condena. Ele é justo. Salmo 5:4 diz: porque tu és um Deus que não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Destruirás aqueles que proferem mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Salmo 7:11 diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.
dia. E se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado o seu arco, está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação, e as suas setas inflamadas contra os perseguidores. É um míssil nuclear. Você não sabe o que é a condenação, nem eu. Eu não tenho capacidade intelectual de tentar definir isso aqui para você. Que a gente não tem condições de entender o que é uma condenação, o que é ser atormentado pelos séculos dos séculos. O que não é ter um corpo glorificado. Ei, deixa eu te dizer, não é o diabo que comanda o inferno, não é o diabo que causa flagelos no inferno, não são os demônios que atormentam o inferno, é Deus, amado, Deus, é Deus. Deus ama o homem, mas odeia o pecado. E essa frasezinha, Deus ama o homem, mas odeia o pecado. Mas só que o homem e o pecado é uma coisa só. Deus não vai punir o pecado e absolver o homem. Ele vai punir o pecado e o homem. Por isso que Deus ama o homem, mas odeia o pecado. E se o homem vive no pecado, Deus destruirá tanto um quanto o outro. Você não sabia disso não? Agora você sabe. Por isso que Deus ama um pecador que se arrepende. É por isso que a festa diante, não há a festa nos céus, a festa diante dos anjos de Deus que estão nos céus, por um pecador que se arrepende. Que Deus olha a sua criação, se voltando para Ele, e o céu entra em êxtase, em festa, em júbilo. Os anjos, querubins, os serafins, aqueles que têm o trisságio angelical, que cobre o rosto de vergonha, e os pés, e uma das asas bate e voa, e eles bradam um para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando um pecador se arrepende, eles pegam os instrumentos celestiais e começam a adorar aquele que vive para todo sempre, o Senhor, o Senhor. Atos 17:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É por isso que Ele nos amou lá, na lama, na boca de fumo. Nos amou lá por quê? Ignorância, falta de conhecimento. Ele nos amou lá. Aí a Bíblia diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, já, nem ontem, nem amanhã, é agora, que todos os homens em todo lugar se arrependam. Em todo lugar quer dizer Brasil, Argentina, Chile, México, Venezuela, Uruguai, Paraguai. Ele está falando dos Estados Unidos, América Central, ele está falando da América, ele está falando da Europa, da Rússia, da Ásia, ele está falando do mundo. Todos os homens em todo lugar que se arrependam dos seus pecados. É isso que quer dizer. Porque Ele não tem prazer na morte do que morre. Ele não é esse Deus que faz festa quando um bandido, um abusador é morto. Ele não se alegra. Ele se alegra quando um pecador se arrepende.
Aí ele se alegra. Mas quando alguém morre, ele não se alegra. O menor versículo da Bíblia, o mais profundo, João 11:35. Jesus chorou. Por quê? Lázaro estava morto. E Lázaro não era bandido não, hein? Era amigo de Jesus. Jesus chorou. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O resultado é a sepultura. O resultado é a condenação. O resultado é os flagelos. Ele chora e ele traz de novo Lázaro à vida. Ou seja, esse é o desejo de Deus, trazer à vida os mortos. É por isso que o Evangelho é necessário. É por isso que o Evangelho é novidade de vida. Porque o Evangelho ele ressuscita os mortos. João 5:24, Jesus disse: agora em verdade eu vos digo, a hora vem, agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem viverão, oh glória, oh glória, terão vida novamente. Provérbio 28:13 diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Manassés, um homem terrível, levou a nação de Judá à idolatria, ao ocultismo, matou criança ao deus Moloque, um homem terrível, era um homem que não respeitava o seu pai, que era servo de Deus. Virou, meu irmão, um apóstata, mas lá no calabouço, preso pelos ganchos, a luz do Evangelho, a graça de Cristo, alcançou aquele monstro, aquele homem truculento, e ele se arrependeu dos seus pecados. Aleluia. Meu Deus do céu, é o Evangelho. Manassés confessou. Ele não encobriu. Ele não escondeu. Ele confessou. Ele alcançou a misericórdia. Quem sabe tem alguém assim entre nós? Alguém como Manassés. Ou menos que Manassés. Mas que tem pecados. E Jesus ele quer fazer isso, ele quer salvar você. Ele está falando essa palavra para salvar. Para perdoar pecados. Essa graça. É a graça que Paulo escreve a Tito falando, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, aleluia, da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Brevemente o Senhor virá e Ele buscará os seus, Ele buscará os seus filhos, esse povo aqui especial, zeloso de boas obras, que foram alcançados pela graça, que João disse: amados, agora somos filhos de Deus, e você lembra? Quando esse amor te alcançou e você se tornou filho de Deus, eu lembro, amado. Eu lembro. E você não é filho porque entra numa igreja. Você não é filho porque é filho de obreiro. Você não é filho de Deus porque é filho de pastor. Você não é filho de Deus porque é filho de diácono. Você não é filho de Deus porque é filho de uma missionária. Você é filho de Deus porque você crê em Cristo. Aí você é filho. Só se torna filho de Deus quem aceita o Filho de Deus. Esses são filhos. Esses são amados. Aí João diz: agora somos filhos de Deus. João é o mesmo que disse:
mas todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e o nome dele é Jesus Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Glória. É Paulo que diz: o mesmo Espírito, o Espírito Santo, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem crê em Cristo, em Cristo, em Cristo, não é placa, denominação, apóstolo, pastor, curador, taumaturgo, não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com Ele, com Cristo, com Ele, o Filho de Deus. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando nós fomos lá em Santana, São Paulo, nós paramos de frente para Aparecida, num posto. De frente para a cidade de Aparecida, em São Paulo. Minha esposa já foi lá comigo. E eu já tinha ido lá antes de conhecê-la. A primeira vez para conhecer, a segunda para pagar uma promessa, e a terceira para pagar outra promessa. E eu andei naquela, quem já foi lá sabe, lá tem uma passarela gigantesca de concreto. Eu andei aquela passarela toda de joelhos, fiquei com meu joelho em carne viva, fiquei imobilizado durante uma semana sem andar direito, sem poder trabalhar por causa daquilo, por causa da cegueira, da ignorância, de se ajoelhar diante de imagem de escultura. E quando eu parei ali em Santana, eu falei: meu Deus, só o teu Espírito, só o teu amor. Senhor, agora o Senhor me traz aqui, não para me debruçar diante de uma imagem de gesso, não, mas para levar a sua mensagem, a sua palavra da cruz. Oh Deus amado, santo, bendito de Israel, muito obrigado, meu Senhor, pelo seu amor, pela sua graça. E eu fiquei ali pensando nessas coisas. Só é filho quem crê em Cristo. Gálatas 4:4, que foi o tema do retiro dos jovens, está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiros de Deus por Cristo. Por causa dele, nós temos uma herança. Aleluia. E um dia nós vamos tomar posse dela. Aleluia. E é isso que eu espero. É isso que eu almejo. Onde João falou: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ponto. Ele está falando: vocês estão pensando que é só isso? Que é só esse privilégio de se tornarem filhos de Deus, de sair do lamaçal do pecado? Vocês estão pensando que é isso? Que se resume ao perdão de vossas iniquidades? Vocês estão pensando que é isso? Que eu simplesmente vos absolvi? Que eu justifiquei vocês? Vocês estão limitando a salvação somente a isso? Não, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ele está falando de natureza.
essência. Você está vendo essa cara aqui, mas essa não é a minha natureza, essa não é a minha essência. Eu habito nisso aqui, mas isso aqui não é quem eu sou. Eu ainda me tornarei quem Deus me formou. Você também se tornará aquilo que Deus fez por você. Quando, pastor? Nós sabemos que quando Ele se manifestar, aleluia, seremos semelhantes a Ele. Nós seremos semelhantes a Jesus. Nós seremos semelhantes ao Criador, ao nosso Pai. Oh, maravilha! Acabará toda sorte de desigualdade. Quando ele diz que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, ele está falando de glorificação, transformação de nossos corpos, transformação, a glorificação de nossos corpos. E como vai ser isso? Não sei te explicar. Eu quero experimentar. De uma coisa eu sei: as limitações que nós temos aqui, quando ele se manifestar, elas acabarão. Talvez alguém está aqui e tenha artrite, artrose, osteoporose, está com dores como eu, que minha mão não estica mais, eu trabalho com minhas mãos, porque eu estou com uma limitação na mão, não sei o que é, mas amém. Estou com dores nos pés, no joelho, não sei qual é a sua limitação. Talvez você esteja esperando uma cirurgia, remover alguma coisa, um dano, um tratamento, eu não sei. Aqui nós utilizamos óculos para tentar enxergar um pouquinho melhor. Por quê? Limitações. Mas quando ele se manifestar, as limitações acabarão. Por quê? Porque seremos semelhantes a ele. E o Cristo não tem limitações. Ele não é limitado. Os ídolos têm pés, mas não anda. Tem mão, não apalpa. Tem olhos, não vê. Tem boca, não fala. Tem nariz, não cheira. Mas o nosso Deus não. Ele não é limitado. Ele tem mão e apalpa. Tem olhos e vê. Tem nariz e cheira. Tem pés e anda. E ele está caminhando nessa igreja e chamando o pecador ao arrependimento nessa noite. Oh, glória. Nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. João, meu tangedor, por favor, me acompanhe, por gentileza, meu amado. O último do colégio apostólico morreu de velhice. Ficou preso numa ilha chamada Pátimos. Lá, sozinho, sem ninguém. E Deus foi dando visões a ele. A Bíblia diz que Deus arrebatou ele em espírito e foi dando para ele visões inefáveis, que Paulo disse que não é lícito contar, mas as que João teve, ele contou. E ele viu esse Cristo. João escreveu assim, ó: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E foi arrebatado o Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: o que fez, escreve-o num livro
e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido, olha quem ele está vendo, mas ele não está com o corpo glorificado, ele foi arrebatado ao Espírito. Então, aqui, João teve uma revelação, um vislumbre, para ele entender assim: João, você não está abandonado, meu filho. Você não está limitado a uma situação geográfica. Eu estou com você aí. E brevemente você virá para cá e você terá o corpo semelhante ao meu. E ele disse: vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve, como o cabelo da nossa irmã Teresa, está bonitinho, branquinho. Eu falei para ela: você cortou? Ela: cortei, pastor. Eu falei: está bonito seu cabelo. Gata, minha mãe. Ela é gata, Marcelo. Ela vai ficar mais gata ainda, lá no céu comigo, ô glória. Igual o cabelo do nosso irmão Genilson, branquinho, bonito, que transparece sabedoria, maturidade, experiência. A João está vendo Cristo assim. Ele diz que a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca. Aí ele dá uma outra característica: como a neve. Ele está falando: quem viu a lã e não viu a neve é como a lã. Mas a lã da ovelha era para se sujar, mas ele está falando: é como a neve, é muito branca, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. É parecido com as cataratas do Iguaçu. Alguém daqui já foi lá? Alguém daqui já viajou para lá? Ninguém ainda? Meu Deus, deve ser parecido com aquilo, eu imagino. E ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Está vendo que em espírito ele ainda caiu como morto? Porque ele não estava com o corpo glorificado. Na visão ele caiu como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, ó glória. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém, ó glória. E tem a chave da morte e do inferno. Escreva essas coisas que tem visto, as que são, e aí que depois dessas coisas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os mensageiros, os pastores, os portadores da palavra. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, as 7.000 que não se curvaram a Baal, que estão espalhadas nos 4 cantos da terra. E quando ele se manifestar, ele chamará cada um pelo nome, e nós viremos lá por toda a eternidade. Amém. Aleluia. 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 Eu não quero ficar fora desse lugar. Mas vai ter gente que vai ficar de fora desse lugar. Terão pessoas que não habitarão nesse lugar. Porque esse lugar não pode existir pessoas que não foram transformadas. Quem que não vai habitar nesse lugar? Os tímidos. Como assim, pastor?
Alguém que é introvertido, que tem dificuldade de falar em público? Não. Na lista de João, os tímidos é aqueles que não querem ter compromisso com Deus, que não querem se arrepender, que não querem assumir que são cristãos. Os tímidos não habitarão nesse lugar. João diz: quanto aos tímidos, eles não entrarão. Quem não entrará nesse lugar? Os incrédulos, os duros, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros. E feiticeiro aqui tem uma dubiedade, tem uma duplicidade de categoria. Os feiticeiros aqui são os que fazem feitiço para destruir vidas, para matar pessoas, para deixar pessoas loucas na rua, falando sozinha, para destruir famílias. Esses aqui, os feiticeiros. Mas os feiticeiros aqui são aqueles que são portadores de drogas ilícitas. O grego dá essa informação de usuários de droga para entrar em transe. São os feiticeiros. Vai ficar fora. Os idólatras e todos os mentirosos não vai habitar lá. A sua parte é no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí João diz assim, lá no finalzinho de Apocalipse 21, e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Teu nome está lá? Teu nome está lá? Está lá. Se está lá, você vai entrar. Se está lá, você vai estar lá. Se está lá, você vai entrar pela cidade, pelos portões. Quem não entrará lá? Os cães. Quem são os cães? Os falsos pastores que destroçam ovelhas, que só pensam em dinheiro, lucro. Esses homens não entrarão lá. Os que se prostituem, João repete de novo em Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães, feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Porque tem um mentiroso que diz a mentira para escapar, mas tem aquele que diz mentira porque ama dizer. É mentiroso por esporte. Tem prazer em mentir o tempo todo. Não vai entrar lá. João está a dizer que assim como ele o é, nós o veremos. Nós entraremos naquela cidade santa, oh glória, aleluia, aleluia, em que Paulo disse: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si a todas as coisas. João escreveu: eu vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ó glória, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, ó glória. Lá nessa cidade. Quem aqui já viajou para alguns lugares sabe que é bom, sim ou não? Viajar é bom, né, Lana? Viajar é bom. Conhecer lugares é maravilhoso. Novas cidades são experiências tremendas. Mas imagina a cidade que o Senhor construiu. Né, Jefferson? Não é nossos governadores, presidente, prefeitinho, não. Fica recapeando asfalto. Não. É o Criador de todas as coisas. Eu vou
mostrar só um pouquinho da cidade para você. Olha, escute. Se você quiser fechar os olhos, imagine, tente imaginar como é essa cidade. Feche seus olhos. Entra pelo Espírito nessa cidade. Deus soprou no ouvido de João e falou assim, ó: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tente imaginar a água mais pura de um rio, de um lago que você já viu na sua vida. É mais puro do que esse, é como um cristal. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Imagine uma bela árvore frondosa, bonita, cheia de frutos e de folhas verdes, que promove uma sombra intransponível. Aí ele diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E olha a promessa: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica das coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja para com todos vós. Amém. O primeiro livro da Bíblia, ele tem uma desgraça, que é a queda. Mas o último livro da Bíblia termina com a graça. É Deus levantando o pecador. Se essa palavra fez sentido para você, amado, que você possa ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez. E se você de repente não está na lista daqueles que entrarão nessa cidade, o conselho que eu tenho para você é: arrependa-se dos seus pecados e receba Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro por toda a eternidade. Fique de pé comigo em nome de Jesus.